Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Mais um vídeo do canal Tua Graça Me Basta. Hoje nós vamos aqui aproveitar um tempo curto com os irmãos, para apresentar mais uma porção da palavra. E o que nós queremos comentar com os irmãos é o que está escrito na carta escrita aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Mas antes de apresentar aqui o versículo aos irmãos, eu quero explicar algumas coisas aqui. Que a carta escrita aos Romanos, ela de fato foi escrita aos irmãos que moravam em Roma, as igrejas de Roma na época do apóstolo Paulo. E essa carta foi escrita com a intenção de levar às pessoas da época um entendimento por aquilo que eles estavam vivendo, por aquilo que eles estavam passando. Então nós não podemos tirar de contexto a situação vivida, a época vivida e o porquê eles estavam passando aquilo ali e qual era então a intenção da carta que o apóstolo Paulo estava enviando a eles. Então essas coisas nós temos que sempre manter elas em mente para podermos entender qual era a intenção da escritura bíblica, da carta. E o que eu quero trazer para os irmãos então aqui nessa noite é o que está escrito no versículo 36. Porque isso aqui foi o que abriu o meu entendimento. Isso aqui, a partir deste versículo, eu comecei a entender melhor o que é a graça de Deus. Então nós lemos assim: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Aparentemente, quando se lê esse versículo, percebe-se muitas vezes que nós não damos profundidade à exatidão daquilo que o apóstolo nos revela por intermédio desse versículo. Aqui estava então dentro de um contexto onde estava se aproximando, o tempo em que a igreja ou os irmãos da época, passariam por uma grande tribulação. A tribulação já predita no livro de Daniel, capítulo de número 9, e também a escatologia mais próxima, dizendo já em Apocalipse, também no sermão profético, no sermão da montanha, onde Jesus fala sobre os acontecimentos dos últimos dias. E se aproximando esse tempo, o Paulo então escreve aos irmãos de Roma. E ele, depois de um grande discurso, irmãos, ali no capítulo 11, ele finaliza então esse discurso para mim, para o meu entendimento, com uma porção abençoadora, uma palavra de grande revelação, que é esse versículo 36. Porque quando nós nos aprofundamos, irmãos, naquilo que aqui está escrito, quando nós lemos, pois todas as coisas vêm dele. Quando nós entendemos que tudo vem dele, nós também temos que incluir cada homem, cada mulher que existe. Cada mulher, cada homem que existe, cada pessoa, cada ser humano que existe, veio dele. E se vem dele, então a origem da humanidade, ela está em Deus. A origem de todas as coisas está em Deus. É por isso que em Gênesis, quando nós lemos Gênesis, ele, na hora da criação, é dito ali no capítulo 1 que ele chama a existência as coisas, Ele diz que a terra deveria produzir os frutos, as árvores, A terra produziria as relvas, produziriam o mato,
Em outras palavras, a terra deveria produzir, e cada coisa que se produzia era segundo a sua espécie. Então, cada árvore foi criada segundo a sua espécie. Então, elas tinham espécie própria, era segundo a espécie delas. E quando ele posteriormente gera os animais, da mesma forma é dito que cada animal foi gerado segundo a sua espécie. Então, as coisas criadas, elas foram criadas segundo a sua espécie. O diferencial está na criação da humanidade. Quando os homens, então, são formados, são criados por Deus, é dito que em um conselho, no conselho bíblico, no conselho de Deus, ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E isso nos revela, então, que o homem não foi criado segundo a sua espécie, mas o homem foi criado à imagem de Deus. Isso é só para fortalecer o que nós lemos aqui em Romanos, que todas as coisas vêm dele. Então, se há um conhecimento de origem, essa origem é do Senhor, é em Deus. Toda a humanidade traz em sua origem o DNA do seu Criador, que é Deus. E se nós temos a origem em Deus, irmãos, todos nascemos em Deus, então isso nos traz uma grande vantagem para o nosso entendimento. O homem, ele é gerado e nasce, e a partir de uma idade de conhecimento, ele começa a revelar então uma natureza. E essa natureza que agora é revelada por intermédio do homem, essa natureza existe por meio de Deus, que é essa parte B do versículo. É pós-vírgula aqui desse versículo que nós estamos lendo. Porque nós fomos gerados em Deus, todas as coisas vêm dele, então a origem das coisas é em Deus, mas a natureza revelada é por meio dele, porque tudo existe por meio dele. Eu existo por meio de Deus. Nós existimos por meio de Deus. Então nós temos aqui já 2 pontos esclarecidos. Lógico que pela limitação do tempo nós temos que correr muitas vezes com a mensagem. Mas se eu tenho 2 pontos que são primordiais para a minha vida, para a minha existência, para o meu entendimento, irmãos, para o meu entendimento de graça, eu tenho então a minha origem, que vem dele, eu vim de Deus, 100% certeza, eu vim de Deus. Eu tenho também 100% de certeza que a minha natureza, a natureza revelada em mim, ela existe por meio de Deus. Restando então a terceira parte do versículo que diz que o final de tudo, tá? Que é o destino de cada ser humano, que é o destino de cada coisa criada, é destino único. O que é esse destino? Esse destino, então, nos leva, nos arremete para ele. Então, Deus cria segundo a vontade dele. Ele gera segundo a vontade dele. Mas a humanidade é gerado nele, vem dele, tá? A humanidade vem dele. A origem da humanidade vem de Deus. E essa humanidade revela agora uma natureza por meio dele. E o final dessa humanidade é retornar para ele. Se cada homem, cada mulher que frequenta hoje as igrejas do sistema entenderem o propósito de Deus na origem da criação, o propósito de Deus na revelação da natureza e o propósito de Deus finalizando essa criação em seu tempo, que é o destino das coisas, essa pessoa estará liberta para todo sempre no seu entendimento. Ela não vai precisar mais de nenhum pastor orando sobre a cabeça dela.
Ela não vai precisar de fazer nenhum tipo de campanha, seja de fogueira santa, de libertação, campanha de 7 dias, de 21 dias, de 40 dias. Ela não vai necessitar mais de nenhum tipo de ação religiosa para entender quem ela é, o que ela revela e qual é o destino final dela, para onde ela está indo. Porque este único versículo, ele revela a vida inteira da humanidade. Esse único versículo, ele é capaz de nos trazer o entendimento do porquê nós fomos criados. Se no primeiro vídeo nós dissemos para os irmãos qual era a busca nossa, né, pela salvação, aqui nós estamos dizendo para os irmãos que a salvação ela vem de Deus. Não por aquilo que eu faço, mas é por quem eu sou. E eu sou uma pessoa, nós somos pessoas que fomos criados por Deus. A nossa origem está em Deus, nós nascemos em Deus. Nós revelamos, então, porque nós existimos, revelamos uma natureza por meio de Deus. A nossa natureza está em Deus. E nós, então, teremos um final, ou seja, nós teremos um destino que é retornar para Ele. E ele finaliza, o apóstolo Paulo finaliza, então, esse versículo dizendo aos irmãos judeus, aos irmãos lá de Roma, aos participantes da igreja, gentios e judeus, que a ele seja toda a glória para sempre. Amém. Se é toda a glória para ele, para nós então não resta nada a não ser crermos naquilo que de fato é a revelação de graça para os nossos dias, para o nosso tempo. Quero agradecer então aos irmãos que tiveram a paciência para ouvir este versículo, a explicação desse versículo, e conto com os irmãos aí na divulgação desse canal, que de alguma forma possa chegar a alguém que está necessitando de ouvir uma palavra de graça, para que essa pessoa seja liberta, para que essa pessoa possa ser então desamarrada, destrancada do sistema religioso, do sistema de prisão, do sistema de aprisco, né, onde tem mantido as ovelhas aprisionadas ali, porque não tem talvez o entendimento, ou talvez não tem, ou tendo entendimento não tenha vontade de revelar então esse entendimento aos seus membros, aos seus participantes. Nós agradecemos a oportunidade, fiquem todos com Deus e muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.